Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu estou passando onde quero trazer aqui uma palavra ao seu coração. Quero também daqui a pouquinho estar orando por você. Prepare seu copo com água, como você pode ver aqui. Preparei meu copo com água, não sei onde você se encontra, eu não sei qual o problema que você está vivendo, eu não sei aonde que você está agora, você que vai ouvir esta mensagem, esta oração, mas aonde quer que você esteja, prepare um copo com água, eu estarei orando por você daqui a pouquinho. E quando eu entrar em oração, aonde quer que você esteja, independente do que você está passando, a mão de Deus ela vai te alcançar. Você que sofre com dores no corpo, você que se encontra numa cadeira de roda, você que tem problema nas vistas, você que tem pedra no rim, você que tem pedra na vesícula, você que tem problema no sangue, você que sofre com algum problema, aonde quer que você esteja, a mão de Deus ela vai te alcançar no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Mas antes eu quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus ao seu coração, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 3, onde diz assim: Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupe, porém matarás homem, mulher, meninos e criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Isso aqui foi a ordem que Deus havia dado a Saul, que até então era o rei daqueles dias. Foi a prova de teste para ver se Saul era aprovado ou não no reino. E nessa prova Saul foi reprovado, porque Deus o confiou o reinado a ele e ordenou que tudo aquilo que representasse os inimigos no caminho, que ele a destruísse totalmente. Homem, mulher, menino, criança de peito, camelos, ovelhas, tudo que era dos inimigos era para que Saul destruísse. Porém, Saul não obedeceu à ordem de Deus. Saul foi contra a ordem de Deus. E o fato dele ser contra a ordem de Deus, acabou ele pagando um preço muito alto por ter desobedecido uma ordem direta que de Deus ele recebeu. Ou seja, talvez você que vai ver essa mensagem, você está vivendo um momento difícil na sua vida, você está enfrentando um problema que talvez você não queria estar passando por ele, e talvez esse problema que você está enfrentando nada mais é de que uma armadilha, uma cilada do diabo nos seus caminhos. E Deus está me trazendo aqui para te trazer essa palavra, para te dizer, você precisa se livrar desses inimigos. Tudo aquilo que representa os inimigos na sua vida, você precisa se livrá-lo. Porque duas coisas aqui: ou Saul se livraria dos inimigos, ou os inimigos fariam algo para se livrar dele. Como lá na frente você vai ver que o próprio Deus rejeitou Saul por ele haver desobedecido a palavra de Deus. Foi uma ordem direta que ele recebeu. Ou seja, era para ele destruir os inimigos e não ter deixado como ele deixou. Você que está ouvindo essa mensagem, talvez você bebe, ou você para de beber, ou essa bebida pode se tornar um problema depois na sua vida. Você que talvez está andando de maneira errada na presença de Deus, ou você passa a andar de maneira certa, ou isso pode te custar caro depois. Porque muitas pessoas pensam que pode andar na presença de Deus como bem acha. Você que não é uma pessoa firme na igreja, onde você congrega, ou você se afirma com Deus, ou isso vai se tornar uma armadilha na sua vida, e depois isso pode te custar muito caro. Você que talvez use algum tipo de substância errada, você é alguém que briga no casamento dentro de casa, você é alguém que muitas vezes está andando errado, mesmo estando dentro da igreja, você está envolvido com outras coisas erradas, e isso representa um inimigo na vida de determinadas pessoas. Você precisa acabar com esse inimigo na tua vida espiritual. Você precisa dominar esse inimigo no teu casamento, na tua vida financeira, no teu trabalho. Você precisa destruí-lo totalmente, tudo aquilo que representa uma cilada, uma arapuca ou uma armadilha de Satanás na sua vida. Porque se você não destruir esse problema, o qual talvez você já era para ter destruído e não destruiu, você pode ser destruído por ele. Então, antes de você ser destruído pelo problema, você deve destruir a ele. Amém, queridos? Muitas pessoas elas têm o costume de dar corda, de deixar as coisas crescer, em vez de cortar pela raiz. Tem coisa que deve ser cortada antes que pior aconteça. O problema de Saul foi esse. Deus mandou que ela destruísse totalmente, mas ele desobedeceu uma ordem direta que ele recebeu de Deus. Acabou custando muito caro a Saul, algo que poderia ter sido evitado. Disse aqui no versículo de número 9: E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e os melhores que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, todas as coisas viam, desprezível e destruíram. Veja que Saul destruiu aquilo que era pior, o que era mais ruim, e aqueles que eram melhorzinho, dos animais dos inimigos, ele deixou. Mas a ordem de Deus não era para ele deixar nem o bom nem o ruim.
era para que ele destruísse totalmente. Então tudo aquilo que representa um problema, um inimigo, um adversário no teu caminho, você deve se livrá-la o quanto antes. Você deve destruí-la totalmente e não deixar no teu caminho. Porque aquilo que você deixa no teu caminho por você ter pena, por você ter dó, aquele problema depois daquele alguém que talvez o diabo está por detrás dela, não vai ter dó, não vai ter pena, nem vai ter misericórdia de você. Então o que você puder fazer para se livrar, se livre o quanto antes que seja pior para você mesmo, antes que você pague um preço alto por algo que você talvez poderia ter evitado e você não evitou. Olha o que diz aqui no versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiro. Samuel repreendeu a Saul e disse: o obedecer é melhor do que sacrificar, porque no entanto era para Saul ter obedecido e não desobedecido. E o fato dele ter desobedecido saiu muito caro para ele, porque Deus rejeitou Saul por conta desse erro que ele cometeu. Para finalizar no versículo 24, então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Aqui Saul reconheceu que ele tinha errado, porque Deus o rejeitou ele por esse erro que ele cometeu. Então ele conversou para Samuel que ele tinha temido o povo. E não era para Saul temer o povo, era para Saul ter temido a Deus, que Deus o havia confiado aquele cargo a ele. Porém, Saul, infelizmente, ele preferiu desobedecer a voz de Deus e obedecer o povo conforme aquilo que o povo queria e não conforme o que de Deus ele havia recebido. Acabou desobedecendo e pagou um preço muito alto pelo fato de ele ter sido desobediente à ordem direta que de Deus ele recebia. A ordem era para destruir totalmente o inimigo, mas ele não quis destruir. Acabou ele sendo destruído depois. Foi o preço da desobediência na vida de Saul, porque o que era para ele fazer, ele não fez. Ele temeu as pessoas e não a Deus. Acabou pagando um preço muito alto pelo erro que ele cometeu. Certamente você que ouve essa mensagem, você deve ter algo que representa o inimigo no seu caminho, você deve eliminá-lo, você deve destruí-lo quanto antes, porque se você não destrói aquilo que representa o inimigo, você pode ser destruído por eles. Tá bom, queridos? Pegue seu copo com água, é momento de oração no nome do Senhor Jesus. Pai querido e Deus amado, Senhor Jesus, este momento de oração, eu venho te apresentá-lo, Senhor, em oração, esta pessoa que do outro lado me acompanha. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu intercedo por este homem, eu intercedo, Senhor, agora por esta mulher, Senhor. Esta pessoa que se encontra numa cadeira de roda, ela teve paralisia cerebral, ela perdeu, Senhor, os movimentos das pernas. Senhor, devolva agora a esta pessoa os movimentos, restaura, Senhor, as forças. Purifica, meu Deus, o sangue, pega esta pessoa pela mão, coloca ela de pé agora. Meu Deus, alguém que me ouve do outro lado, ela sofre com problema nas vistas. Remova, Senhor, o glaucoma, remova a catarata, a miopia. Meu Deus, há pessoas que me ouvem agora com problemas diversos do outro lado. Meu Deus, que a tua mão poderosa os alcance. Alcança, meu Deus, essa criatura que ora comigo, talvez com lágrima no semblante, Senhor. Talvez esta pessoa está desgastada. Talvez esta pessoa ela se sente, meu Deus, fraca, ela não tem força para agir diante dos problemas. Meu Deus, reveste esta pessoa agora, fortalece. E remova, Senhor, a fraqueza, meu Pai. Remova as dores insuportáveis. Remova a hernia de disco da coluna, o desgaste nos ossos, na coluna, no joelho, no corpo. Remova o espírito de enfermidade. Senhor, remova o espírito de doença. Esse espírito maligno que escraviza esta pessoa. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança, Senhor, a todos que me ouvem. Meu Deus, alcança o sofrido. Alcança esse homem, esta mulher. Esta pessoa que vive à base de medicamentos controlados. Ela sofre, meu Deus, com o caroço, o nó do tumor. Ela sofre, meu Deus, com a esquizofrenia. Esta pessoa ela sofre com a diabetes, o colesterol. Esta pessoa ela usa a bolsa de colostomia. Esta pessoa ela faz o tratamento da rádio, da quimioterapia. Meu Deus, alcança esta pessoa agora. Alcança aquele que está no hospital, Senhor, respirando através de aparelho. Meu Deus, alcança a criatura que está desenganado pela medicina. Alcança aqueles que estão na cela fria de um presídio. Alcança aqueles que estão numa clínica de recuperação, numa clínica psiquiátrica. Alcança, Senhor, a todo o teu povo, meu Pai, no nome do Senhor Jesus.
e remova, Senhor, o sofrimento, meu Pai. Remova o espírito de enfermidade. Remova, Senhor, as preocupações. Meu Deus, socorra o pai de família desempregado. Abra as portas na vida dele. Prospera os endividados. Cura, Senhor, os enfermos. Liberta o cativo. Liberta o viciado. Liberta o alcoólatra. Liberta aquele, meu Pai, que usa alguma substância debaixo da ponte, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Coloca um ponto final no sofrimento desta pessoa. E muda a sorte de todos que me ouvem. Esta pessoa que o casamento, meu Deus, está em meio ao ciúme, as brigas, contenda. Meu Pai, que o Senhor vai restaurá-lo. E que haja, Senhor, a transformação. Que haja a restauração. E que teu poder os alcança todos que me ouvem no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, consagra este copo com água. Coloca neste copo com água a unção do teu poder, do teu Espírito. Consagra, meu Deus, e santifica. E quem dessa água beber, meu Deus, que seja curado, que seja livre. Meu Deus, que ao beber dessa água, que o paralítico levante da cadeira de roda. Que ao beber dessa água, que o surdo ouça, que o cego veja. Meu Deus, que o doente receba a cura, que as dores desapareçam. Ao beber dessa água, que essa pessoa receba a cura, o milagre, a vitória. Que seja alcançado no nome do Senhor Jesus. Que beber dessa água, que receba força, que receba vida. Que seja tocado pelo teu poder. Que seja tocado pelo teu Espírito. Meu Deus, que beber dessa água, que seja alcançado, esteja você no presídio, no hospital, na clínica, aonde você estiver, seja alcançado, seja livre, seja tocado pelo poder de Deus, seja livre no nome do Senhor Jesus. Bebe da água consagrada no nome do Senhor Jesus. Beba da água consagrada e seja livre, seja curado, seja alcançado e transformado pelo poder de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas aonde você estiver, que o Espírito de Deus possa te visitar e que a mão poderosa de Deus, ela possa te trazer curas, milagres e maravilhas no nome do Senhor Jesus. Tá bom, meus amados? Deus abençoe, fique na paz. Forte abraço no nome do Senhor Jesus.